Muito bom. Começando. Esperando. Vamos lá, gente. Domingão do Borde! Olha, gente. E aí, tá me escutando bem? Tô escutando. Vamos ver. O pessoal tá escutando também? Tô escutando bem. Você tá escutando bem aí? Eu tô. Tá. Eu também. Joia! Vamos lá. Gente, hoje nesse domingo, né? Que tá todo dia, tá sendo domingo, quarentena. Vamos lá. Hoje eu Mas trouxe é o domingo? É domingo. Com muito prazer, eu trouxe o professor Doutor Leandro, gente, da universidade. Ele é professor na Universidade de São Caetano. E Isso, também é bem. meu cunhado, gente, tá? E tem muita gente que É. não sabe, é meu cunhado também. Vamos lá. É, eu já conversei um pouquinho com o professor Leandro sobre a dificuldade dos alunos que eles têm na parte de neuroanatomia. Tá todo mundo ficando neurótico, professor, todo mundo. E Certo. aí eu trouxe um especialista na área, gente. Aqui, eu tenho as estratégias para vocês estudarem, mas a parte científica e toda a parte didática tem que ser com quem conhece. Então, por isso eu convidei e está sendo um prazer, tá? Daqui uns dias eu tô de volta, tá? Só tô Meu esperando pai passar a do quarentena. céu. Passar a quarentena eu tô de volta aí, tá joia? Que coisa Vamos boa. A dificuldade, eu vou pedir os meus alunos e as pessoas que estão aí já têm o livro First Aid para abrir na página 115, tá, gente? Na página 115. E o professor vai explicar um pouquinho, tá, joia? Ele já está com toda a parte ali de neuroanatomia, tá? Eu já passei algumas perguntas para ele. Enquanto ele estiver dando aula, eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu sei que vocês me enviaram aqui, tá, joia? E ele vai também dar uma oportunidade, joia? Vamos lá? Ok. Então vamos lá, professor. Agora é todo seu esse espaço. Tá. Então, o que que eu tinha pensado aqui? Eu vi muitas perguntas, né? Tem muita coisinha. Mas, assim, não dá para, assim, responder tudo numa live dessa. Então, Sim, eu propus o seguinte, passar, pelo menos, a parte inicial de neuro, eu acho que é uma parte que o pessoal negligencia muito, mas ela é fundamental para a pessoa entender toda a parte de neurociência. Se você não entende a parte básica de neuro, você não entende bolufa nenhuma depois. isso é Então, verdade. isso faz assim, mau sentido. E o problema disso é que o pessoal, quando tem neuroanatomia na faculdade, ele tem ali no segundo semestre ou terceiro semestre. E aí depois se perde, né? O pessoal da geração um pouquinho mais anterior do que essa aqui tiveram fisiologia, neurofisiologia já ajudou um pouquinho, biofísica. Agora, hoje, normalmente, já não tem mais essas matérias assim para estudar básicas, elas estão sendo mais mescladas. E aí eu estou vendo mais dificuldade de a pessoa entender todo o processo. Né? Que neuro é um negocinho meio complicado. Né? Porque o pessoal fala assim, nossa, é um troço de maluco. Não, não, não é. É igual qualquer outro órgão. É igual estudar coração, mas ele é mais novo, né? A gente tem aí de neurociência, de estudo de neurociência, nós estamos em 2020, então 120 anos de estudos, que a gente tem aí, que começou lá com o Ramon e Cajal, você foi em 1902 ali e tal. Então ele é novo em relação aos outros, né? Os outros você pegava e estudava as estruturas. Só para ter ideia, né? O pessoal até 1900, 1890 por aí acreditava que o cérebro, né, o encéfalo funcionava para esfriar o sangue, né? Era essa a ideia. Então, eu estou contando um pouquinho dessa história aí, porque a pessoa normalmente ela esquece de pegar a parte básica de neuro. O que que eu Vamos. propus fazer? Hum, Mostrar essa parte inicial, né? sim. E tentar mostrar um pouquinho da parte também de neuro em relação à parte periférica. Eu acho que eu vejo muita confusão em cima disso, o que que é núcleo, gânglio, tá, trato, né? Muito. Essa coisa toda maluca que existe aí. Tá? Então, eu montei aqui, vou virar um pouquinho aqui a tela, vou ver se vai ficar bonitinho, tá? Vocês me Deixa eu dão falar um só um retorno aí. negocinho Fala aqui, aí. professor, porque eu esqueci, gente. Eu tô achando que tá só os meus alunos aqui. Não, tá os alunos do professor Leandro, tá Ah, os alunos, gente, quem tá nessa lutando aí pelo board, né?
aproveitando essa quarentena, deixa eu falar um pouquinho, então, só desse início, para entender o que é o board. O board, gente, nós estamos aqui falando da parte toda de neuroanatomia para o board. O board é um exame aqui nos Estados Unidos que é feito por todos os alunos de odontologia dos Estados Unidos e também para os alunos internacionais, tá? Da odontologia, ok? Então, vamos lá, deixa eu só falar um pouco sobre anatomia. Dentro de anatomia, do material que você tem que saber, só dessa parte que o professor Leandro vai deixar bem claro para vocês de neuroanatomia, são mais de dentro de 100 questões, são mais de 17 questões que vão estar lá, que são questões de ouro, ok? Então, se você tem um amigo, um colega que você sabe que está passando por essa dificuldade e acha que neuroanatomia é um bicho de 7 cabeças, pega aí, coloca o aviãozinho aí, ó, manda para ele, gente. Fala assim, não, olha só, vai ter uma turma, gente boa na quarentena, nesse domingão Meu Deus. do board. Viu, gente? Domingão do Board falando sobre isso. Bom, bora lá? Então preste atenção aí. Ok? Bora lá. Vamos embora com o professor. Então, vamos lá, vou passar a parte inicial para vocês, né? É bem básica ela, mas olha, se você entender isso aqui, você entende muito o processo de neuro, tá? Eu não vou entrar em tanto parte de biofísica, isso aqui é a minha paixão também, mas não dá para a gente falar de tudo aqui ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês a tela, vai ficar meio espelhada, né? Que eu estou na tela anterior. Deixa eu ver se vai ficar tudo legal. Tá Dá uma ótimo. resposta e ver se estão Tá enxergando ótimo bem. aqui. Então, tudo bem aí, gente? Coloca um joinha. Tá joia? Tá dando para enxergar direitinho? Ok? Ó o joinha. Cadê o joinha? Para mim tá joia aqui. Se tiver espelhado, manda uma mensagem aí, por favor. E ó, nós amamos coraçãozinho, viu? Mas preste atenção no que ele vai falar, ok? Tá certo? Beleza. O pessoal tá dando uma Tá, resposta aí bem legal. tá joia. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver se minha canetinha vai funcionar. Qual cor vai ficar mais bonitinho? Eu acho que essa aqui vai ficar mais bonitinho. Tá aparecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, isso aqui é um neurônio, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, essa aqui é a unidade funcional do sistema nervoso central, né, periférico. Isso aqui é um neurônio que a gente utiliza ele em qualquer livro de neurociência. Ele é um modelo, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui um corpo celular, tá? É igualzinho a qualquer outra célula. Tá? Então, nós temos o corpo celular aqui no meio. O que tem nesse corpo celular? Organelas. Tá? Então, a mesma coisa que você vê em qualquer estudo de histologia que você vê aí na faculdade, aqui que estão as organelas bem aqui. Qual que é a diferença que nós temos aqui do neurônio? É que tem prolongamentos. Nós temos um prolongamento que é esse aqui gigante que está passando aqui. Esse é o axônio. E nós temos prolongamentos pequenininhos que saem aqui do corpo celular, que nós chamamos de dendritos. Então, essa partezinha aqui é o que diferencia o neurônio de outras células, porque eles conseguem não sair do lugar, mas ele consegue alcançar outros locais de pequena distância ou de grande distância. Por exemplo, para a gente inervar, por exemplo, o dedinho que nós temos aqui, ele tem que sair lá da medula espinal e chegar até o nosso dedo. Então, aqui, por exemplo, deve dar mais ou menos 1 metro, ou dependendo da criatura, né, vai ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então, o axônio ele pode ter esse tamanho variável aqui. O que isso aqui faz? Quando ele chega aqui no final, ele tem aqui o terminal axonal, que ele vai fazer contato com outro axônio aqui, né, esse terminal axonal, vai fazer contato com outro neurônio ou com qualquer outro tecido-alvo, né? Então, nesse caso aqui, vou mudar aqui de imagem, vou tirar aqui os rabiscos agora. Então, aqui eu coloquei mais 2 neurônios aqui, só para a gente exemplificar um pouquinho melhor. Esses 2 neurônios, eles vão chegar até esse neurônio aqui, que seria o neurônio alvo. Vou tirar os rabiscos aqui, para ficar mais fácil. Nós temos aqui. Esses 2 neurônios chegam aqui e enviam mensagem para esse neurônio aqui que está aqui na frente. Tá? Então, a gente chama aqui de neurônio neurônio eferente, dependendo aqui da posição. Ah, Não explica dá? isso, professor. Essa pergunta veio ontem. Qual que é a diferença de aferente para eferente? Vai depender do ponto de vista que você está olhando a projeção. Uhum. Esse que é o negócio. Eu vou colocar depois uma imagem melhor. Eu acho que facilita um pouquinho. Vocês conseguem ver esses 2 neurônios chegando aqui? Aqui em cima, o outro aqui embaixo? Espera aí, professor, que eu coloquei em comentário em off, porque eles pediram. Vamos lá. Todo mundo consegue?
Vamos lá, eu coloquei de Que às vezes a novo luz fica um comentário. pouquinho clara, um pouquinho escuro. Se Tá der dando alguma para ver, coisinha, gente? fala aí, Por eu favor. mudo aqui de imagem, tento fazer um pouquinho melhor. O que que isso quer Ah, dizer aqui pra gente, né? Por exemplo, esse neurônio seria um neurônio de referência, né? Então, o que está chegando aqui seria a aferência que está chegando nesse neurônio. Então, esse neurônio que está aqui é o meu neurônio de referência. Ele recebe a aferência desses dois aqui. E ele vai eferentar alguma coisa. Então, esse aqui é o ponto de referência que eu estou utilizando. Então, o aferente ou o eferente depende muito do ponto de referência que você está utilizando. Que como eu vou usar uma forma simplista depois de explicar isso, mas como nós temos ali média de 100 bilhões de neurônios, a gente tem que usar um referencial. Se a gente não usar o referencial, a gente se perde nesse negócio de aferente, eferente. Ou neurônio sensitivo, ou neurônio motor, neurônio de associação, essas isso. coisinhas aqui. Então, isso aqui eu vou colocar até uma imagem bem bonitinha Joia. depois, que vai ficar muito fácil da gente entender esse processo aí. A primeira, essa parte aqui seria só o neurônio, só essas partezinhas para vocês entenderem. Depois nós temos nessa partezinha dessa imagem aqui, que eu vou virar aqui um pouquinho melhor, deixa eu ver se vai ficar mais claro, isso. Nós temos aqui três tipos de neurônio no nosso corpo. Então nós temos um neurônio que a gente chama de neurônio bipolar. O que é um neurônio bipolar? Se a gente pega o corpo celular dele aqui, ele tem dois prolongamentos saindo dele, tá? Então nós temos aqui um prolongamento saindo por aqui e o segundo prolongamento saindo aqui na parte superior. Esse aqui seria o neurônio multipolar. Por que no multipolar? Porque tem vários prolongamentos saindo do corpo celular. Então, meu referencial é o corpo celular. Então, eu tenho vários prolongamentos. E esse último que está aqui, ele tem um corpo celular aqui nessa partezinha, mas ele tem uma saída e duas projeções de cima e outro para baixo, nesse caso aqui. Isso aqui nós chamamos de neurônio pseudo-unipolar. Não dá? Professor, esse do meio aí, o Borde ama. O que está bem no meio aí, o Borde ama esse daí, tá, gente? Presta atenção aí. Então, essa partezinha aqui, esse aqui é o que mais utiliza, tá? Assim, igual eu utilizei a primeira partezinha lá da nossa aula, é o neurônio referencial que a gente mais utiliza. Para referência de estudo de anatomia, de neuro, essas coisinhas, é um neurônio referencial. Só que esse último neurônio que nós temos aqui, o pseudonipolar, ele é um neurônio que a gente tem muito ele na parte sensitiva. Então, essa é uma parte aqui que está relacionada, por exemplo, o gânglio trigeminal. Esse corpo celular aqui, por exemplo, ele estaria dentro do gânglio trigeminal. Então, você tem aqui uma projeção aqui embaixo, vou chegar aqui, deixa eu mudar aqui a projeção. Nós temos aqui um prolongamento que vai passar no gânglio trigeminal, nesse caso, né? Então, o corpo celular vai estar lá e depois vai seguir ali para o núcleo, o que fica lá na ponte, do mesencéfalo, na ponte ou no mesencéfalo, dependendo de qual núcleo que ele vai chegar lá no trigêmeo. Tá. Professor, então, os sensitivos dos crânionervos, o número 3, mais Três. os crânionervos relacionados com sensibilidade, que o Borde ama, os 3 crânionervos. Então, todos seriam relacionados a este? Qualquer nervo sensitivo seria pseudonipolar, Então, o nesse caso número ali. 1, o número 2 e o número 8. Sim. O que eu falo para minha turminha? Vamos lá. Número 1, depois nós vamos ter o número 2, não é? Número 2 e número 1. Onde, de novo, nós vemos esse 3 em algarismo romano? No 8. Então, fica fácil. Os 3 crânionervos, 1, o 2 e depois o 8. Ok? Bora lá, continuando. Ai, adorei. Vamos lá. Então, deixa eu mudar aqui de imagem aqui. Isso aqui seria essa parte mais inicial que nós temos aqui do neurônio. Lembrando o seguinte, deixa eu ver se essa imagem vai ficar legal. Lembrando que ele funciona a partir de eletricidade, tá? Então, o potencial de ação vai ser gerado aqui no que a gente chama de região de gatilho, né? Gatilho de disparo e tudo. E ele vai despolarizar até o terminal axonal, que vai disparar ali depois, liberar ali o neurotransmissor. Então, o nome já diz, ele transmite alguma coisa, né? Então, ele vai transmitir ou de forma positiva, quer dizer, excitar o próximo neurônio ou órgão alvo, ou de forma inibitória. Então, ele vai inibir aquele lá. Incrível que pareça, a maioria é mais inibitória do que excitatória. Então, é uma das coisas assim que a gente acha que tem mais excitação no cérebro do que a inibição. Mas essa é uma partezinha bem importante. A gente tem mais inibição do que excitação.
Tá? Então, essas são as coisas estranhas, mas é uma das verdades que a gente tem. Preste atenção, gente. Então, nas questões lá que tiver inibição, que depois nós vamos estar discutindo também, preste atenção. Então, tem mais. Então, não tenha dúvida lá, entendeu? Vamos lá, continuando. Tô adorando. Então, essa partezinha eu vou mudar aqui de imagem, nessa aqui. Isso aqui é para mostrar um neurônio, que a gente tem vários tipos de neurônios, né? Então, são várias velocidades de conduções que nós temos. Nós temos de conduções até de 100 metros por segundo até por 1 metro por segundo. Então, esse neurônio aqui que está exemplificando, esse aqui bem na ponta aqui, ele é um neurônio que só tem o seu axônio. Então, ele é um neurônio que a gente chama de neurônio amielínico. Amielínico, o A, ele mostra que não tem mielina. E esses outros esses três neurônios que nós temos aqui, eles são chamados de neurônios mielínicos. Então, eles têm mielina para ajudar na condução. Então, isso aumenta a velocidade de condução desse neurônio. Mas ainda tem um outro porém. Se você for reparar, existem neurônios de calibres maiores e de calibres menores. Então, neurônios que têm uns calibres maiores, o axônio, né, melhor dizendo, o calibre maior aumenta a velocidade de condução daquele neurônio. E se ele tem ainda mielina, ele aumenta muito mais a velocidade de condução. É o que nós chamamos de neurônio alfa, beta, delta, então, fibra do tipo C e tudo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer velocidade de condução. Tá? Então, é uma das coisas assim que o pessoal vai falar muito. Ah, tem mielina? Não tem mielina. Se tem mielina, certeza absoluta que ele tem uma velocidade de condução rápida. Se ele é amielínico, ele tem uma velocidade de condução lenta. Tá? Todos os neurônios sensitivos relacionados à informação protopática, né, que é dor, temperatura, essas coisinhas, eles são amielínicos, são fibras do tipo C, nesse caso aí. Gente, preste atenção. Lembra lá sobre dor e pain que nós temos? Pain, lá na questão. Então, aí quais são os que estão relacionados? Lembra do C? E o A, lembra que é proprioceptivo? Bora lá, tô adorando. Continua. Então, esse daqui eu tinha falado para vocês, deixa eu ver se a imagem vai ficar legal. Tá conseguindo ver aí muito bem? Esse aqui é um exemplo muito fácil para a gente entender o que é o neurônio aferente, eferente, neurônio de associação. Aqui a gente utiliza um reflexo miotático, que é um reflexo simples que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? Primeiro, nós temos a medula espinal aqui embaixo, tá? Tá representando aqui a medula espinal aqui embaixo. Nós temos um dedo aqui em cima. O que significa esse dedo aqui? Então, vamos imaginar aqui nessa situação. Esse dedo, você vai lá e coloca ele numa gaveta, por exemplo, e você corta ele. Então, você sente uma pontada ali e a primeira coisa que você vai ter é tirar o dedo. E o mais interessante, você tira o dedo antes de você sentir a dor que está ali. Então, a dor que chega no nosso encéfalo é uma dor mais tardia do que você tirou o seu dedo. Parece ser maluquice, mas não é não. Tá? Você tira antes de sentir a dor. Tá? Isso é reflexo. Tá? Reflexo é involuntário. Tá? É uma coisa bem clara, é o seguinte, quando o jogador está lá e, sei lá, o goleiro agarra a bola e, vamos imaginar, o Cássio agarrou a bola, né? Ah, agarrou a bola e tem um reflexo maravilhoso. Não, aquilo não é reflexo. Tá? Dali é tempo de reação. Ele treina. Reflexo ele é involuntário e ocorre somente a nível de medula espinal. Não tem consciência naquilo ali. Tá? Então você tira. Então isso aqui é um reflexo que nós temos. Então nesse caso aqui, nós temos uma fibra aqui que é a fibra sensitiva. Então é o neurônio aferente, porque ele está levando informação para a medula espinal. Então ele chega aqui na medula espinal, o que ele está avisando aqui? Ele fala assim, olha, tira o dedo dali porque você vai machucar mais. Então, nesse caso aqui, ele vai levar para o neurônio eferente. Por que esse neurônio eferente vai levar a informação agora? Para a fibra motora. E essa fibra motora vai fazer com que o seu dedo ele contraia e retira dali. O que é um neurônio de associação? É um neurônio que fica entre o aferente e o eferente. Então, ele associa entre os dois aqui. Tá? Então, isso é um neurônio de associação. Então, para você saber o que é um neurônio aferente e eferente de associação, você tem que saber o ponto de referência que você está trabalhando. Tá? Esse aqui é uma forma simplista de ver. Mas se você entrar num encéfalo, aí você vai aumentar aí para bilhões de neurônios. Então você tem que saber de qual núcleo que está saindo, para onde que ele vai, quem é o intermediário no meio do caminho. Então vai depender do tipo de pergunta que vai ser feita. Ai, isso que eles perguntam. Diferença entre núcleo, gânglio, nervo. Por favor, professor, tira Então, essa dúvida aí pra essa gente. parte aqui, vamos lá, deixa eu passar isso aqui, esse é bem legal.
Ó, esse aqui, tem esse aqui lá no meu YouTube, No tá? canal, Quem nunca gente, tem o assistiu, canal do professor, tá chama joia? Professor Leandro Bueno. Dá para assistir lá, é bonitinho, bem legal. A turma Ó, já conhece essa voz aí, né, gente? A turminha lá, vambora. deixa eu ver se eu coloco aqui para ficar melhor. Tá. Aqui eu Pode. coloquei exemplificando, então você vê que uma coisa vai fazendo sentido na outra, né? Para você entender o que é um neurônio, o que é um axônio, o que são esses dendritos, essas coisinhas todinho. Então eu coloquei aqui três neurônios nessa imagem aqui, o neurônio superior, o médio e o inferior. O que eu quero dizer com isso aqui? Se a gente trabalha, por exemplo, vamos trabalhar agora só com a partezinha de núcleo, tá? Então, esse aqui seria a parte, núcleo não, desculpa, de corpo celular. Então, se eu pego esses três corpos celulares e eu junto esses três corpos celulares, então eu vou fazer aqui em volta dele. Então, imagina que esses três corpos celulares eles estão juntos. Então, isso aqui estou fazendo um conjunto de corpos celulares. Agora, eu não sei dizer agora se seria um núcleo ou seria um gânglio. Como é que eu sei que é um núcleo, que é um gânglio? Eu tenho que saber aonde que ele está no sistema nervoso. Se ele está no sistema nervoso central, esse corpo celular aqui, que estão todos juntos, aglomerados no mesmo local, está no sistema nervoso central, a gente dá o nome de núcleo. Agora, se eu pegar esse mesmo corpo celular, esses três aqui juntos, e levar ele para o sistema nervoso periférico, aí agora eu chamo isso daqui de gânglio. Tá? Então, Ah, eu só altero o nome. tem historinha pra isso aí. Diga aí. Galera da periferia vive em gangue, gente. Galera da periferia vive em gangue. Bora lá! Meu pai. Mas Bora, ó, professor. a questão aqui é você saber o seguinte: o que a gente está falando? De conjunto de corpo celular. Você está falando de conjunto de corpo celular, beleza. Aí você tem que se perguntar: está no sistema nervoso central ou periférico? Se está no central, é núcleo. Se está no periférico, é gânglio. Agora, se você pegar e mudar agora a história, e você pegar um conjunto de axônios, juntar esses axônios aqui, vamos imaginar esses três, então é um conjunto de axônios. Pode ser mais, tá, gente? Isso aqui é hipotético, tá? Vou passar um monte ali. Mas você pega esses três aqui, junta eles, você tem um conjunto de axônio. Agora, se ele estiver no sistema nervoso central, a gente chama de trato. E agora, se ele estiver no sistema nervoso periférico, isso dá o nome de nervo. Aí isso é nervo. Tá? Sistema nervoso periférico, nervo. Sistema nervoso central vai ser não chamado de trato. Outra coisa também que acontece, às vezes o pessoal chama axônio de fibra nervosa. Isso é muito comum. Tá? Quando a gente vai escrevendo coisas de neuro, em vez de a gente ficar lá axônio, 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 a gente fala a fibra nervosa chegou, só para não ficar uma coisa muito chata de ler, né? Só para ajudar um pouquinho nisso aí. Beleza? Joia, tem historinha. A Diga gangue aí. é nervosa. A gangue é nervosa na periferia. Vambora lá. Gente, o negócio é assim, para você aprender isso aqui, você inventa as histórias mais malucas que tem. Tá? Então, assim, o negócio é aprender. Aprender. O É isso negócio, mesmo. É o isso negócio é mesmo. aprender. Como vai facilitar esses negócios, o que você faz no curso, é facilitar para a pessoa não ficar muito tempo, perder muito tempo, que o board ele demora o quê? 8 horas para fazer a prova? 8 horas de prova, 400 questões, 100 questões de anatomia e 17 questões de neuroanatomia. Nós É não uma coisa vamos perder maravilhosa. nenhuma dessas questões. Vamos embora, gente, bora. Foco no board. Acho que a prova que eu mais demorei foi 5 horas de fazer. Eu acho que tinha três questões. E olha só, professor, é 8 horas de prova, mas é em inglês. Então, se Ainda tem a desenvolver dificuldade nisso. isso, lembra, o cérebro de um lado e do outro, vai estar funcionando os dois ao mesmo tempo. Muita energia, muito gasto. A gente já descobriu isso lá em bioquímica de ATP. Então, o que conta vai ser ao todo 16 horas de prova. Sim. 16 horas de prova. Então, O vamos legal, lá, assim, né? hoje eu não vou falar de memória e tudo, mas dá uma ideia para o seguinte: enquanto você está estudando sobre aquilo, que fica mais fácil para você fazer a prova. Então, você tem que manter rotina. Né? Neurônio, ele não pode ficar preguiçoso. Você tem que manter rotina. Rotina todo dia. Você estudar ali 1 hora, mas estudar de verdade. Então, a memória vai sendo consolidada quanto mais você vai falando sobre aquilo. Então, são coisas que acontecem normal na neurociência. Uma parte importante que eu queria mostrar para vocês, eu acho que essa aqui vai ficar um pouquinho branca. Deixa eu ver se a outra imagem fica melhor. Deixa eu ver. Essa aí ficou melhor.
Deixa eu Mas, ver. mas ainda está um pouquinho branco, né? Uhum. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não. Aqui Ai, o Thanos. seria essa partezinha que está aqui. Não, essa aqui não ficou muito legal para a gente estudar. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui que vai ajudar na nossa visualização. E aí, gente, vocês estão gostando? Vou até ligar aqui. Como é que tá? Vou ligar aqui os comentários. E aí, galera, tá? Eu, a luz! Claro, tá vindo uma luz lá. Gente, vocês estão vendo a luz no fim do túnel? Viu, gente? Aí, neuroanatomia, vambora. Ok? Vem agora, Tá agora deu uma claro melhorada aí, aqui. professor, tô falando que tá ficando muito claro. Então, galera, tá gostando. Tá gostando. Vambora. Essa imagem agora, vocês conseguiram ver? Eu tentei mudar Sim, aqui ó, a posição. Acho que facilitou um ótimo. pouquinho isso aqui. Então vamos lá, ó. Esse aqui seria a medula espinal. O que que é essa medula espinal que a gente está vendo aqui? É um corte transversal. Então eu coloquei o dedo aqui na frente, já ficou mais claro. Então nós temos aqui um corte transversal aqui da medula espinal. E eu estou vendo aqui em cima que seria a parte posterior e aqui seria a parte anterior aqui da medula Ficou espinal. branco agora. Ah, Agora agora estou ficou tentando ótimo. voltar aqui para ficar mais fácil. Tá. Só para exemplificar aqui, nós temos aqui o H medular, né, que é essa partezinha todinha que está mais escura, que está aqui. Eu vou tentar sublinhar ele bem rapidinho, para não ficar branco de novo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de H medular. Nós temos uma parte aqui de corno, tá? Então tem corno para tudo que é lado. Você nasce corno, cresce corno, morre corno, tá? Tem corno para tudo que é lado. É o horn, né? Que vocês vão ver aí no board, apareceu muito isso também, tá? Então o horn, que é o corno. Esse aqui seria o corno anterior. Esse corno anterior, o nome dele já diz, ele é anterior, tá? Então ele fica na parte anterior. Você tem aqui um corno, que é o corno posterior, e aqui você tem um corno, que é o corno lateral. Cada uma tem a sua particularidade. Para a gente entender o que esse corno está relacionado aí com a vida e tudo, a gente tem que ver essas partezinhas aqui que são de raízes. Então nós temos uma raiz que é anterior e uma raiz que está passando aqui que é uma raiz posterior. Tá? Então, anatomicamente, o nome já diz, raiz anterior está anterior, raiz posterior está posterior. Só que tem uma coisa anatômica, uma estrutura anatômica bem importante que está somente aqui na raiz posterior, que é esse aqui, ó, que é o gânglio, que a gente acabou de ver. O que seria esse gânglio? É o conjunto de corpos celulares do sistema nervoso periférico. Então, nesse caso aqui, deixa eu mudar de ver se uma outra cor ela vai facilitar. Nesse caso aqui, um neurônio pseudonipolar ele iria passar por aqui. Deixa eu ver se essa cor vai ficar legal. Aqui não tá. O azul não está ficando bonitinho, não. Deixa eu ver o laranja. Nesse caso aqui, o neurônio pseudonipolar vai chegar aqui, deixa o seu corpo celular, né, digamos assim, e ele vai seguir aqui posteriormente no corno posterior, e ele vai emitir aqui informação que seria informação sensitiva. Então, toda a informação que passa aqui na raiz posterior, ela é uma informação sensitiva. Então, lembrando aqui, ó, neurônio pseudonipolar, ele deixa que fica aqui o seu corpo celular nessa partezinha, e ele vai seguindo até o corno posterior aqui da medula espinal. Agora, o que tem aqui na raiz anterior? Aqui o corpo celular desse neurônio, ele vai ficar aqui no corno anterior aqui da medula espinal. Ele vai sair e vai passar aqui na raiz anterior. Saindo aqui, passando na raiz anterior, aqui só tem neurônio que são neurônios motores. Então, a raiz posterior é uma raiz sensitiva. A raiz anterior é uma raiz motora. Só que você repara que os dois juntam. Nessa parte aqui nós formamos o nervo. Então, o nervo, ele é tanto sensitivo quanto motor. Ele pode levar informação sensitiva e pode levar informação motora, junto, ali passando. Excelente. Gente, isso aí tá na nossa página 115. Preste atenção aí, hein, no livro 115. Ai, nossa, ficou muito claro agora o nosso COPS aí da página, ok? O pessoal está entendendo aí? Deixa eu ver se eu, Vamos lá, se eu vamos ver der o uma... comentário aqui, se o pessoal tá entendendo. Vamos lá, olha o comentário aí, gente. Ficou claro? Bora, turma, vamos passar. Concentração total. Vamos lá, vamos esperar ali ver se as mãozinhas estão subindo. Ai, gente, tá tendo perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, aqui tá falando sobre os tipos de tratos ascendentes e descendentes. Esse aí precisaria de uma aula um pouquinho mais extensa. Ele é um pouquinho complicado.
Ok, Acho que a ok. gente pode passar para uma outra live e tudo, porque a gente tem vários Joia. tipos de A pratos gente aí ó, já vai ascendentes. ter uma, olha lá, hein, uma próxima live aí, ok? Maravilha, o pessoal tá adorando, tá adorando. Ah, o pessoal tá gostando. Ok, tá entendendo direitinho. Vamos continuar aqui. Legal. Sobre a parte de tálamo, lembra que teve um aluno que fez uma pergunta sobre o tálamo, sobre a resposta do tálamo, que seria Certo. que ele não estava entendendo. Tálamo é o seguinte, a gente brinca na neurociência que ele seria a secretária do telencéfalo, né? Então, toda a informação que você tem, tanto de cabeça, de gustação, de somestesia, que é mexer, né? Você sente o movimento do seu corpo sem você olhar para ele. Qualquer tipo de sensação, a primeira coisa ele vai para o tálamo. E do tálamo ele direciona para a área primária do encéfalo, né? A área sensitiva primária do encéfalo. A E aí depois, pergunta, assim, diga. Vamos ver se eu desculpa, consigo a pergunta esclarecer. era sobre ventro posterior lateral e ventro posterior medial. O que que era, por que que era Isso da aí é o seguinte, face? O que eles estavam querendo saber? são subdivisões que a gente tem no Isso, tálamo, que são assim, o ventro, que a gente chama ventro póstulo lateral, né? É o VPL e o ventro póstulo medial, que é o VPM. isso, VPL e VPM. Assim, a grosso modo, é bem fácil de entender. O ventro póstulo lateral, ele está relacionado com a parte de sensação corporal de cabeça para baixo. Ok, Então, de pescoço para baixo, digamos assim. Então, ok. você pega de pescoço para baixo, ele vai tudo para o ventro póstulo lateral. Tanto a parte relacionada com a sensação corporal, né, que a gente chama de sensação protopática e epicrítica, né, que vai passar por lá também. É mais a parte epicrítica, que é mais específica. E quanto à relação que a gente coloca, que seria a interoceptiva, né, que são sensações que a gente tem no nosso trato gastrointestinal, em vísceras, e vão ali para o ventro póstulo lateral. Se você entrar em minuciosamente, ele é subdividido em parte parvo celular e magno celular, e tudo, cada uma tem a sua subdivisão dentro de cada uma. Agora, o ventro póstulo medial, ele já está relacionado mais com a parte de cabeça, tá? É só cabeça. Tá? Tanto a parte de sensação de cabeça, né, que é tato, pressão, essas coisinhas todinhas, quanto a partezinha gustativa também, né? Então, o ventro póstulo lateral, parvo celular e magno celular, cada um subdivide ali, um na parte sensitiva relacionado à sensação corporal mesmo, né, que é tato, pressão, dor e tudo, e a outra seria a parte gustativa. Não, excelente, porque sempre vem essa dúvida, ai, lá da língua, qual seria? Qual que seria lá para o dedo? Que tem um caso Sim, clínico muito comum falando da mão e que uma mordida de uma cobra. E qual que seria esse? Então, seria o VPL para VPL. mão e aqui gustação para a língua, o VPM. Sim, É isso. assim, mas a grosso modo, se a gente for olhar, a gente não pode entrar tanto assim porque isso é dor, né? Ah, A dor, ela não está relacionada muito com a partezinha de tálamo somente em relação a núcleos específicos. ok. Eles são mais relacionados para núcleos inespecíficos, que são núcleos intralaminares e outros núcleos que nós temos no tálamo. Então, ele não vai muito para o VPL. Ele vai para a formação reticular, ele vai para outros locais, porque a intenção da dor é ativar todo o córtex cerebral, né? E não de dar uma coisa específica. Por exemplo, a parte. Eu estou sentindo a ponta do meu dedo por vibração. Então, vai Uhum. no córtex somestésico primário. Então, você tem toda a parte somatotópica passando por toda a região. Então, é específico. Dor, não. Dor, você quer saber onde está doendo. Ah, é no dedo. Não interessa se está só na ponta do dedo, essas coisinhas. Mas ele sinaliza mais a dor. Excelente, excelente. Viu, turma? Deixa eu ver aqui se está tendo uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, quando você fala de ambos mistos, são aqueles que são motores, os crânio-nervos que são motores e sensitivos? O nervo misto, quando a gente fala misto, ele é sensitivo e motor, né? Isso Quando a gente mesmo. fala de nervo, por exemplo, isso que eu estava falando ali é medula espinal, né? Então a gente tem Uhum. a raiz anterior e a raiz posterior, nesse caso ali, ele seria mais relacionado nessa parte que eu estava falando, a medula espinal. Então o nervo,
os nervos espinais, eles são sensitivos e motores. Agora, Isso. os nervos cranianos, não. Ah, então, isso aí não. Aí você tem que saber mesmo, né? Por exemplo, o nervo óptico é um nervo só sensitivo, né? O óculomotor, né, seria o nervo motor, né? O nome dele já diz, óculomotor. Só que ele tem um porém aí, né? Ele é tanto a parte de movimentação de músculos extrínsecos do olho, mas também está relacionado com o sistema nervoso parasimpático. Então, quer dizer, ele tem a parte motora relacionada ao parasimpático ali naquela região, né? Vai lá no gânglio ciliar e vai fazer um monte de coisinha ali relacionado à questão dele. Gente, página 115. Lembra que eu falei lá do tarso, tarsal? Página 115. O borde ama esse músculo tarsal que vem do crânio ao nervo 3. Ó, o tarsal, gente, essa pelinha aqui. Meu Deus do céu, que não tá querendo mais ficar no lugar aqui, ó, gente. Vamos lá. Tô adorando a aula. Amando a aula. Deixa eu ver aqui, tem mais duas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui sobre isso. Deixa eu ver. Amielínico. A pergunta é: o amielínico é o mesmo da fibra tipo C? Oh, meu Deus, vamos ver aqui. Que a Vamos, gente espera aí. trabalha, você vai ter que saber se seria parte Espera específica aí, ou não professor. relacionado com parte. Sim. Oi, oi, tá voltando. Agora que tá voltando, tava Oi? travando a internet. Deu uma Voltou, travada, hein? voltou. É, deu uma travada. Eu não sei Isso. como é que o Eu tô... board vai entrar nesse caso de tálamo, né? Porque quando a gente entra ali, por exemplo, no vento posto medial parvo celular, a gente fala Uhum. de gustativo, né? Eu não sei como é que ele vai falar. Se ele vai Não, falar de é só vento posto medial. pergunta. Isso, não, só pergunta o que vai pro o VPM e o VPL. Quais são? Né? O Sim, VPL mais pela lateralidade, só esse, mas é bem objetivo as perguntas, é bem objetivas. Não tá. vai Então, perguntar sobre o restante, não, dele. É, outra coisa que nós colocamos aqui, que era pergunta também. Ai, que o pessoal tem uma dificuldade grande, é dos crânionervos. Dos crânionervos. vamos ver se eu Acho que você ajudo. Vai falou lá. até um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter que ter uma outra aula só sobre Pois é, isso. essa parte aqui já foi assim, bem, até um pouquinho grandezinha, Aham, né? Talvez a gente aham. subdividir isso para o pessoal absorver um pouquinho, né? Eu É, aconselho até assim, para você deixar o. Claro, você vai deixar um pouquinho aí a live, né? Para o pessoal ver o que que é o neurônio, como é que é formado, o que que é trato. Por que isso? Porque quando a gente fala em gânglio nos pares cranianos, as pessoas não entendem o que que é um gânglio, só decoram o que que é um gânglio. Então vai lá, gânglio pteropalatino. A pessoa, tá, gânglio pteropalatino. Gânglio ciliar, gânglio geniculado lateral, onde é que ele está, o que que ele faz, gânglio do trigêmeo, o que que é isso, né? Então você tem que saber o que que é um gânglio. Então eu aconselho se a pessoa dar uma olhadinha no que é gânglio, nervo, trato, voltar nisso tudo, olhar aqui com o neurônio pseudonipolar, multipolar, porque se a gente fizer uma outra live, o pessoal voltar, a gente já consegue falar, por exemplo, eu acho legal a gente falar de sistema nervoso periférico, né? Falar o que é somático, parasimpático, simpático, dar uma ideia do que são os neurotransmissores que passam por ali. Para a pessoa também, por exemplo, entender o que é a toxina botulínica, não sei se isso pergunta lá no board, né? Que vocês amam sair tacando botox para tanto é lado. Eu que dou aula de Hoffman, não, então, mas pelo cai amor de muito de Deus. necrose. Em parte de microbiologia, se você pega e faz uma incisão ou vai entrar com uma cânula, então cai muito sobre necrose. E aí tem que entender bem essa parte, bem essa parte. Deixa eu então falar um pouquinho aqui sobre essa parte que está dentro do board. Gente, olha, para vocês aí, ó, termina agora, daqui a pouquinho vai terminar a nossa aula, mas vocês vão direto no Dental Dex, reler o Dental Dex, que vai estar, olha só, tem 28 cartões só de nervo, gente, da página 217 a 244. E a parte de sistema nervoso tem 22 cartões. Vai estar no 195 a 216. Pega novamente os Dental Decks e faça uma leitura, gente. E vai marcando cada ponto. E depois vocês correm lá
para o Asda Paper e façam as questões, ok? Joia! Vocês gostaram aí da aula? Gostaram da aula? Tirou bastante aí aquela tensão do bicho de 7 cabeças de neuro. Todo mundo aí deixou de ser neurótico? Vamos lá, deixa eu ver a galera aí. Gostaram da aula, gente? Vamos lá, cadê o joinha? Ô, gente, eu amo coração. Cadê os corações? Olha só que legal, gente. Que Tem alguém legal. que perguntou aí sobre os lobos cerebrais ou do cerebelo? Eu não entendi. Peraí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Gostaria de saber sobre as funções dos lobos cerebrais. Então, nossa, isso daí, assim, eu vou guardar essa informação para a gente ver numa próxima. Porque primeiro a gente tem que saber o que é um telencéfalo e tudo, giro. Assim, a gente vai ver, a gente vai formular isso aí, né? Eu vou dar uma ideia depois para vocês sobre isso. É bem, assim, bem simplista da forma que eu vou falar para vocês entenderem, né? Então, seria mais isso. Tem um aluno aqui que está perguntando, Gustavo Nunes Martins, está perguntando se você é casado, professor. Sou casar com a irmã dele. É a irmã dele. Aí, Gu, meu Cadeira, né? você viu, né? A gente é cunhado demais esse negócio. Então a gente marca a próxima, a gente vê aí, Kel, vê as dúvidas maiores, a gente volta aí depois, nesse isolamento aí, pedir para Deus abençoar para acabar esse isolamento o mais rápido possível. Isso, gente. Aproveita esse momento agora para vocês estarem focados no board. Tenta blindar, gente, os ouvidos aí quanto às notícias. Nós não estamos querendo que vocês fiquem... Oh, meu Deus, entrou minha sobrinha, gente. Oi, amor da tia. Tadinha, ela tava chamando Manda ali na beijo porta, todo não tinha mundo. como. Manda beijo, tá? Assim, oi, dá beijo, tá? Tenta, então, blindar os ouvidos. Depois disso tudo, vai passar, tá joia? Tenham cuidado. E cuidado com o temor. O temor pode tirar o seu foco total do board. Joia? Oi, amor! Entrou minha sobrinha, gente. Tá joia? Tá bom. Muito obrigado por todos aí, todos. Tá joia? Obrigado por todos. Obrigada, professor, meu cunhado. Obrigada. Falou, gente. Tô aí pra ajudar. De todo mundo, tá joia? Valeu. Um tchau, abraço para todos aí. Tá? Tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.